Bom dia. Algumas pessoas têm relatado dificuldades em utilizar o AVA da FCM por conta de um layout diferente em relação ao AVA da UERJ. Então, a gente vai fazer uma navegação rápida pelo AVA, mostrando as funcionalidades básicas. Nós estamos aqui na página inicial do AVA, já depois de realizar o login. A gente tem 6 campos principais, e os campos que nos interessam nesse momento são os da disciplinas de graduação. Clicando aqui, nós vamos visualizar a divisão por turmas do primeiro ao 6º ano, ok? Nós também podemos nos localizar fazendo a busca através de meus cursos, onde vão ser detalhados aqui, listados, todos os cursos onde vocês estão inscritos como professores, tá bom? Aqui em ferramentas tem basicamente o link para a rede Sirius. Se a gente clicar em início, vamos voltar para a página inicial do AVA FCM, ok? Bom, eu vou selecionar aqui o curso teste. Eu estou inscrito em alguns cursos teste, eu vou clicar neste daqui. Primeira coisa que eu queria demonstrar, esse aqui é o modo de visualização, mas para a gente fazer o carregamento dos arquivos de atividades, temos que clicar aqui na barra superior à direita em ativar edição, ok? Então, vai mudar a configuração, vai aparecer a opção de edição aqui, de adição de atividades ou recursos, e lá no final nós temos a opção adicionar tópicos. E aí, caso vocês tenham 20 tópicos na disciplina e tenham apenas 10, vocês vão adicionar mais 10 aqui, ok? E vão poder trabalhar nesses tópicos. Tendo o tópico criado, basta eu clicar no nome e dar o nome que eu quero. Vou botar aqui aula teste. Pronto, ele modificou para aula teste. Eu também posso utilizar aqui a avaliação teste. Então vamos lá. Na aula teste, eu posso, em primeiro lugar, decidir se eu já vou deixar esse tópico visível para os alunos ou oculto. Se eu colocar como oculto, vai aparecer esse aviso oculto para estudantes. Vamos deixar ele visível e vamos começar a adicionar atividades ou recursos. Clicando aqui, há um número grande de atividades ou recursos, tá? Os que a gente mais utiliza. A gente pode colocar um rótulo e, nesse rótulo, descrever os objetivos educacionais da aula, por exemplo. E aí você lista, você pode editar para colocar numa formatação de cabeçalho, etc, etc. Salva e volta, e ele passa a aparecer sem necessidade de clicar em nada, porque ele é um rótulo. Depois, vocês podem fazer carregamento de arquivos. Essa é a opção para carregar, por exemplo, um PDF, um PowerPoint ou até mesmo os vídeos gravados. É fundamental que os vídeos gravados sejam no formato MP4, porque aí eles vão rodar dentro do AVA sem necessidade de fazer um download, ok? Aí coloquei aqui o nome, como eu quero que apareça ali onde vai clicar. Seleciono essa primeira opção, que é adicionar arquivos. Se adicionar diretório, vai ficar mais difícil o acesso dos alunos e vão ter que baixar os arquivos de mídia. Clique em adicionar e aí eu posso escolher um arquivo do meu computador, tá? Por exemplo, eu pego aqui uma aula e
Vou colocar ali, tá? Já está selecionada aqui. Posso dizer como eu quero que chame o arquivo, para ter um nome diferente do arquivo que eu tenho no meu computador. Então, posso botar, por exemplo, aqui aula Queimaduras 2020. Digo quem é o autor, pode ser que eu esteja carregando, mas o autor seja outra pessoa, e fundamental aqui eu definir se eu quero que os direitos sejam reservados ou domínio público. Ok? Então, se eu deixo como direitos reservados, os usuários eles aceitam os termos de serviço, eles sabem que não podem baixar e compartilhar. E aí, quando eu clicar em enviar este arquivo, ele vai ser carregado ali no espaço da aula que eu selecionei. Ok? Vamos continuar trabalhando. Eu posso também optar por fazer a inclusão de um link para uma atividade ou uma aula em vídeo no YouTube. Então, eu clico nessa opção URL. E aí eu vou clicar como eu quero que apareça o link ali. Então, eu boto aqui, clique aqui para assistir a aula X. E aqui embaixo eu copio e colo o link, por exemplo, do YouTube. Também posso fazer o seguinte, copiar e colar aqui o link da reunião agendada no Teams. Então, eu boto aqui, clique aqui para acessar a atividade síncrona do dia, vamos lá, 14/9, por exemplo, 11 horas. E aí eu coloco o link da atividade e já vai aparecer ali certinho, tá? Então eu vou até entrar numa disciplina que eu sou coordenador para mostrar como é que ela fica. Tá? Então vamos lá, Faculdade de Ciências Médicas, graduação, disciplinas, terceiro ano, quinto período, integradora. Vou tirar do modo de edição, clicando aqui no ícone que ficou vermelho, para mostrar como fica. Aqui eu já coloquei a discussão síncrona. Se eu clicar aqui, já é o link que vai direto para o Microsoft Teams. E aí ele já me deu essa opção. Então, vou retornando ao nosso tutorial. Vamos voltar ao nosso compartilhamento do AVA FCM, tá? Para que a gente possa ver as outras funcionalidades. Então, agora a gente vai mostrar como a gente inclui tarefas. Tá? Eu vou voltar para a disciplina teste. Nessa barra aqui, eu posso ver para que caminho de volta eu quero fazer. Eu vou para disciplinas, que é a listagem de todas. Vou procurar aqui teste. Volto lá para o curso teste. Ativo o meu modo de edição. E vou lá para avaliação teste. Adicionar uma atividade ou recurso. E aí eu tenho duas opções para fazer avaliações aqui. Questionário ou tarefa. Mais simples aqui é a tarefa. Clico aqui, eu posso botar aqui, olha, trabalho em grupo número 1, por exemplo. Aí descrevo o que vai ser feito desse trabalho, tá? Posso anexar algum arquivo que seja, por exemplo, um artigo, posso anexar um relato de caso clínico, uma gravura, etc. E aí eu defino
né? Se vai ter uma data de abertura dos envios da tarefa, uma data de entrega, uma data limite, por exemplo, para estender um pouco e você verificar quem entregou atrasado, tá? Você pode habilitar e dar mais alguns dias, e um lembrete para o teu e-mail de avaliar, ok? Definir aqui também se vai receber a tarefa dos alunos em envios de arquivo, limitar o número de arquivos enviados e o tamanho, ok? Também pode definir o tipo de arquivos aceitos, por exemplo, doc, PDF, etc. Ou, então, pode fazer opção por envio de texto online. E aí você habilita e limita o número de palavras, tá? 200 é um número razoável, 350 é, por exemplo, o número de palavras de um abstract de artigo, tá? E aí, definindo todas as configurações, pode salvar e voltar ao curso. Também pode configurar envio de grupos de estudantes, tá? E aí eles podem ser agrupados para que enviem, tá bom? Vamos cancelar isso aqui e vamos voltar para outro tipo de avaliação, questionário. Tá? Questionário, ele é um tipo de avaliação que tem mais possibilidades, então eu também posso botar aqui o nome da minha avaliação, teste 1, tá? Posso botar aqui as instruções gerais do teste. Bom, posso definir a duração. Isso aqui é muito importante. Então, por exemplo, eu defini que meu teste vai ter 30 minutos de duração, mas é importante que eu possa habilitar uma data e horário de início e término um pouquinho mais flexíveis. O que isso vai significar? Por exemplo, se eu definir para hoje às 10h30 o início da realização desse teste, o teste tem 30 minutos, o ideal é que eu habilite aqui um pouco mais de tempo, porque tem alunos que vão ter um pouquinho mais de dificuldade para acessar. Porém, a partir do momento que eles acessam, abriu o questionário deles, eles só vão ter 30 minutos para realizar, ok? Eu posso fazer uma mistura da ordem das questões. Geralmente, é importante fazer um feedback adiado para que eu não libere o gabarito enquanto ainda tenho alunos realizando. Tá? Defino aqui se cada pergunta vai aparecer numa nova página, se vão ser cada 2, 3, eu prefiro que seja cada pergunta. Tá? Aqui eu posso definir a nota para aprovação, se eu já quiser que o curso diga se o aluno foi aprovado ou não. Tá? Não tem necessidade de mexer nisso aqui, porque depois a gente pode exportar a planilha de notas e depois definir quem está aprovado ou não, tá bom? Ok. Definindo todos os campos, a gente não precisa mexer muito nesses outros aqui. Só se eu quiser fazer uma avaliação que já tenha um feedback geral, que permita a revisão dos alunos. Isso aqui da revisão é importante porque quando a gente está fazendo um teste valendo notas, geralmente é importante a gente tirar, logo após a tentativa, a liberação de um feedback, porque tendo a tentativa e sabendo que acertou, o aluno já vai ter a certeza de que qual é o gabarito da questão e pode passar para os demais alunos, tá bom? Bom, eu gosto de tirar esse aqui também, tá? E deixar somente após o fechamento do questionário, e aí acabou aquele horário que eu defini, que nesse caso aqui, por exemplo, foi 11h30, aí acabou o teste para todos, e aí as notas vão ser liberadas para todos os alunos. Quando eu colocar aqui embaixo, eu tenho que escolher salvar e mostrar, porque aí vai estar definido aqui o horário que inicia, horário que termina, duração, tá?
E aí eu vou para essa opção que é editar questionário. Está carregando. Coisas de internet, vamos aguardar um pouquinho. Perfeito. E aí ele vai pedir aqui para adicionar as questões. A gente tem que ter um banco de questões previamente formado ou a gente vai fazendo manualmente uma nova questão. E aí, quando eu vou adicionando manualmente, aí eu tenho aqui vários modelos, tá? Se eu vou fazer manualmente, o ideal é que eu já tenha as questões redigidas num arquivo de texto, que aí é só copiar e colar. Aí, por exemplo, múltipla escolha, eu venho aqui, aí dou o nome da questão, isso não vai aparecer para os alunos, isso é só para eu lembrar. Essa é aquela questão sobre Covid-19. Aí eu boto aqui, Covid-19, tratamento. Aí já sei do que trata a questão, mas não vai aparecer para os alunos. Aqui eu digito o meu enunciado, ok? Marcação padrão vocês podem manter em 1, porque depois de encerrado o teste, vocês podem definir a nota que vale o teste e ele vai dividir equitativamente entre as questões. Eu só vou mexer aqui se eu quiser que algumas questões valham mais do que as outras no teste. Então, se tiver peso diferente, aí eu mudo a minha marcação padrão para 1, 2, meio, etc. Tá? Feedback geral, só se eu vou querer dar um feedback da avaliação por escrito. A nossa recomendação é que a gente faça o feedback com uma discussão síncrona ou assíncrona com os alunos. Tá? Se eu vou querer uma múltipla escolha de apenas uma resposta ou múltiplas respostas e misturar as opções para não facilitar a vida deles, né? Posso numerar em A, B, C ou D, 1, 2, 3 ou 4, tá? Mas misturar é bem interessante para dificultar a cola. E aí, onde eu digito as opções? Aqui. Então, aqui é a opção de resposta. Aí você vai digitar aqui. Aí pode ser, por exemplo, aqui, cloroquina. Tá errado. Vamos lá. Aí aqui eu boto ivermectina. Também tá errado. Aqui eu coloco ventilação não invasiva. Aí eu vou querer que essa seja a correta. O que eu faço? Atribuo 100% da pontuação a ela. E por aqui eu vou completando, eu tenho até 5 opções, tá? Posso acrescentar mais, se eu quiser, por exemplo, naquelas que têm mais de uma alternativa correta. Nas que tem mais de uma alternativa correta, ele vai te dar outras opções para você fazer a divisão da pontuação, tá? Eu vou cancelar isso aqui para mostrar a outra opção, que é adicionar a partir de um banco de questões. Eu já tenho aqui um banco de questões que eu importei, e aí eu posso ver o tag que eu dei para a questão, ir selecionando quais que eu vou querer. Estou selecionando aqui aleatoriamente e adicionei essas perguntas selecionadas. Defini que a nota é 10, posso editar quanto eu vou querer que valha cada questão aqui nesse campo, ok? Misturar a sequência das questões, ok? E gravei. Pronto. Então, estou com o meu teste pronto. Posso aqui repaginar, tá? Ou simplesmente concluir o meu teste e retornar aqui ao curso. Aí o teste já vai aparecer aqui embaixo, 0 de 0 tentativas, porque ninguém ainda tentou. Um último recurso que eu quero mostrar aqui, no alto, é o recurso calendário. Tá? Eu posso também utilizar aqui o calendário para adicionar eventos, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu já tenho no calendário o evento aqui, que é o teste de hoje, que eu agendei. Então, ele vai aparecer aqui, se o aluno clicar, ele vai direto
para a atividade de teste, ok? Então, vamos retornar. Vou retirar do modo de edição. Ok. Então é isso, gente. Vamos concluir por hoje. Depois a gente faz outros tutoriais de acordo com as dúvidas que vocês enviam. Sucesso aí, qualquer coisa enviem as dúvidas.